Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Desde já eu quero lhe convidar a se inscrever no canal da Missão, deixar o seu like, comentar o vídeo, o que mais lhe tocou, e compartilhar também com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que a nossa missão se expanda ao máximo de pessoas possível. Também desde já queria lhe desejar um ótimo dia, que nessa quinta-feira, 13 de maio, seja um dia repleto de alegria. E também já queria convidar você a pegar o seu texto para nessa quinta-feira maravilhosa, nessa quinta-feira de adoração, clamarmos o Espírito Santo. Que nesse texto que vamos rezar, o Espírito Santo possa vir nos fortalecer neste dia, nos encher de alegria, nos dar força, sabedoria e passar à frente de tudo. Convido a você que coloque a sua intenção nesse texto. Seja um problema, seja um objetivo que você tanto quer alcançar no dia de hoje. Convido você a fechar os seus olhos e colocar a sua intenção. Vamos professar nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão do morto e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Amados irmãos, desde já eu quero convidar você a pegar a sua palavra e abrir no Evangelho de hoje, que se encontra lá em João 16, versículo 16 ao 20. Capítulo 16, versículo 16 ao 20. Convido você a pegar a sua palavra, a sua liturgia diária, até mesmo o celular, e nos acompanhar. O Evangelho de hoje diz assim: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver,
porque vou para junto do meu Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: Que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. E que significa também eu vou para o Pai? Diziam então. O que significa este pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhe queria perguntar e disse-lhe: Perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis. E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, sabemos que muitos dos discípulos de Jesus eram pessoas simples. Todos os discípulos de Jesus eram pessoas simples, muitos até pescadores. Por isso, várias vezes na Sagrada Escritura, você vai ver esse tipo de não entendimento deles, né? Quando Jesus falava alguma coisa. Eles não eram doutores da lei, eles eram pessoas simples. E muitas das vezes, ao Jesus falar, eles não compreendiam. Né? Por não serem pessoas muito inteligentes, às vezes ficava sem compreender. Por isso, quando Jesus diz, ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, Jesus vem falar aqui da sua morte e ressurreição. Que ainda um pouco de tempo e verei Jesus, mas daqui um pouco de tempo já não me vereis. E os discípulos ficaram se perguntando o que ele quer dizer, né? E quando Jesus percebeu que eles estavam se questionando uns aos outros, ele falou novamente que ainda um pouco de tempo e não me tornareis a ver, mas daqui um pouco de tempo me vereis novamente. Aí que os discípulos ficaram mais sem compreender o que é que Jesus estava querendo dizer. Então, amados irmãos, no Evangelho de hoje eu queria focar em um versículo 20, e quando Jesus dá a resposta aos seus discípulos, quando estavam se questionando, ele vem dizer: em verdade vos digo, versículo 20, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e há vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de se transformar em alegria. Como eu falei no início, Cristo ele estava falando da sua morte e ressurreição. Né? E aqui ele também vem falar disso. Que muitos vão ficar tristes e chorar, mas logo essa tristeza se transformará em alegria. Irmãos e irmãs, e Jesus vem nos dizer isso, né, a nós hoje. Muitos estão tristes. É uma promessa de Deus. Uma promessa que Deus nos faz. Que essa tristeza se transformará em alegria. É natural, irmão. Você que nos acompanha, que está passando por um momento de tristeza, é natural. Às vezes, para vir a alegria, é preciso passar pelo momento de tristeza. É uma provação. Assim como tudo na vida, antes de chegar no resultado, você tem que passar pela prova. E às vezes você fica incompreendido. Nossa, eu rezo tanto, eu vou na igreja, eu comungo, e tudo na minha vida acontece desse jeito, tristeza. Mas é natural, irmão. É natural. São Tomás de Aquino vem dizer na sua Suma Teológica que o homem que não sente tristeza não é homem. Ou seja, é anormal. É natural essa tristeza. É natural que com um pouco de tempo ela passe. Mas também não me cabe mentir e dizer que muitas dessas tristezas só se transformarão em alegria quando chegarmos no céu. Nós que vivemos neste mundo repleto de coisas más. É um pouco triste dizer isso, mas muitas das nossas tristezas que passamos no dia a dia, elas só acabarão quando a gente chegar no céu. Elas só se transformarão em alegria quando a gente chegar no céu, quando a gente sair dessa vida para outra.
Mas confie em Deus, porque é uma promessa que Ele faz. Você que passa por um momento difícil, se apegue a essa palavra, ao Evangelho de hoje, porque Cristo vem nos fazer uma promessa. Chorarão, ficarão tristes, mas essa tristeza se transformará em alegria. Então, irmãos e irmãs, essa é a palavra que Cristo vem nos trazer hoje. Quero pedir mais uma vez você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal da Missão Mais Louvor, para ajudar a gente, né? Comenta no vídeo algo que ele tocou, algo que eu esqueci de falar, que talvez era para me falar. Pode comentar aqui no vídeo aqui embaixo, né? Para a gente interagir um pouco. Compartilhe o vídeo. Compartilhe muito, 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 muito com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa estender a nossa missão ao máximo de almas possíveis. Desde já queria agradecer a sua presença. Lhe desejo uma ótima quinta-feira, 13 de maio. Que esse dia seja repleto de alegria. E confie na palavra de Deus. Você que passa por um momento difícil, momento de tristeza. É natural, não é anormal um ser humano passar por um momento de tristeza. Mas lembre sempre que Cristo nos falou que essa tristeza se transformará em alegria. Deus nos abençoe e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.